Será que essa alta do Bitcoin está perdendo força? Eu tenho visto alguns sinais disso, eu quero mostrar isso para vocês aqui nesse vídeo, talvez até me contradizendo em alguns pontos. E aí pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Fábio, aqui no canal eu falo muito sobre trade sistemático, análise técnica, automação de trades. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa seu like, vamos trocar uma ideia nos comentários e vamos direto para a tela para ver essa análise técnica, beleza? Eu já coloquei aqui um canalzinho, a gente já fala desse canalzinho aqui, tá? Talvez nem precise do canal em si, mas vamos deixar ele aqui, eu só vou tirar ele aqui, deixar ele escondido, depois a gente volta nele. Estou no gráfico de 12 horas, tá? No Bitcoin aqui. Quero colocar primeiro as médias, né? Então essa média branca é a média de 9 semanas, essa média vermelha é a média de 200 semanas, essa média azul é a média de 21 dias, e essa média amarelinha, laranjada, a de 50 dias. A verdinha aqui embaixo é a de 200 dias, tá? Só para dar um pouco de contexto para vocês. Eu comentei para vocês nos vídeos de análises passados, né? Que eu achava que a gente ia segurar na média de 21 dias. Se caísse, a gente ia talvez recorrer aqui à média de 50 dias, né? Que tá bem parelha aqui com a média de 9 semanas, né? Que é a média branquinha aqui. Por enquanto, o preço está segurando muito bem na média de 21 dias, né? Isso indica uma tendência forte para swing trade, né? Uma tendência forte ali no curto, médio prazo, né? Quando a gente segura em cima da média de 21 dias, é um ótimo sinal, né? Se as médias embolarem, né? Se a média de 21 se embolar com a média de 50 nessa região aqui com o preço acima da média de 21, seria o cenário ideal para a gente ter uma explosão para cima depois, tá? Mas isso aqui é análise de média para mim. Segundo as médias, a gente está bem bullish ainda, né? Enquanto a gente se manter acima da média de 21, fazendo esses pullbacks aqui, né? E recuperando, né? Fazendo essas pernadinhas de alta, né? Então, bate na média de 21, volta, dá uma subidinha. Bate na média de 21, volta, dá uma subidinha. Isso é bem interessante, indica, para mim, na minha opinião, uma análise bem bullish com relação a médias móveis. Mas a gente pode ver aqui que a gente está, parece que cada vez que pinga, né? A gente perde energia, né? Então aqui pingou uma vez na média de 21, subiu, depois pingou, subiu um pouquinho menos, agora pingou e tá sofrendo para subir, né? Parece que não quer subir muito, né? Então parece que ela vai, que nem uma bolinha quando a gente joga no chão, vai ficando cada vez mais fraco. Então essa é a percepção que eu tenho tido aqui com relação a essa alta nesse momento, né? Parece que a gente está perdendo força nesse movimento de alta. Mas então vamos lá, vamos usar alguns osciladores para a gente ver realmente se a gente está perdendo força e como é que está esse movimento com relação ao momento, principalmente, né? O momento do mercado, ver se a gente está realmente perdendo força nesse movimento de alta. Então eu vou vir aqui, vou ligar o canalzinho paralelo que eu tinha colocado, né? Então basicamente um canalzinho bem simples aqui nessa mini tendência de alta, pegando os 3 últimos fundos aqui e batendo aqui em cima, né, o canal paralelo. A gente está nesse momento na porção inferior do canal, né? Ainda batemos aqui embaixo, mas ainda não rompemos para ir buscar o topo do canal, que nesse momento poderia ser ali ao redor dos 40 mil dólares, né? Se a gente vai buscar o topo do canal agora, a gente poderia bater ali quase 40 mil dólares. Eu separei aqui alguns osciladores para a gente ver. Então vamos ver aqui primeiro o estocástico. Olha o estocástico aqui como tá interessante, né? A gente está, assim como o preço, né? A gente está fazendo, deixa eu dar uma esticada na escala aqui. Assim como o preço, a gente está fazendo fundos ascendentes no estocástico. Isso é interessante, indica que a gente não está perdendo força nesse movimento. Então o preço está acompanhando o estocástico, a gente não tem nenhum tipo de divergência aqui que indique que o movimento pode estar perdendo força. Então, segundo o estocástico, estamos bem ainda, podemos muito bem ir buscar o topo desse canal. Lógico que o ideal seria que esse fundinho no estocástico aqui fosse numa região de sobrevenda, né? Isso seria o ideal, que o estocástico estivesse aqui embaixo na sobrevenda, significa que a gente teria mais força para subir. Nesse momento aqui a gente já está próximo da região de sobrecompra no estocástico, então talvez aqui a pingada aqui, né, nessa região de suporte para o estocástico não represente uma alta muito significativa no preço, né, para a gente voltar aqui para a região de sobrecompra, né? Então talvez a gente não consiga chegar lá em cima no canal, mas enfim, isso aqui já é futurologia. Vamos pegar o próximo aqui. O próximo eu peguei um momento do estocástico, é um indicador relativamente novo no TradingView. Se você coloca o estocástico aqui, você vê esse aqui, ó, Stochastic Momentum Index. É um indicador interessante também para a gente ver o momentum, né, a força do mercado. E aqui a gente já tem uma coisa um pouco diferente, né? Se a gente pega aqui os últimos fundos que esse indicador tem feito, que coincidem também com fundos mais altos no gráfico, né? O gráfico vai fazendo fundos cada vez mais altos, o indicador também, a gente vê que esse fundinho agora, esse fundinho aqui, que no gráfico foi mais alto que o anterior, no momentum aqui do estocástico,
rompeu a região de suporte. Isso não é interessante e ainda não virou para cima, né? Ele rompeu e continua caindo por mais que o preço já esteja subindo. Então aqui a gente já tem algum tipo de divergência. Então isso aqui já indica um pouco de perda de força, na minha opinião. A gente precisa ficar de olho, tá? Esse aqui é um indicador relativamente novo, como eu disse. Eu nunca o testei muito profundamente para saber exatamente como ele se comporta nesses momentos, mas é um oscilador, a gente precisa ficar de olho quando esse tipo de divergência acontece, tá bom? Então vamos ficar prestando atenção nisso. Vamos ver o próximo aqui. O próximo eu peguei um RSI simples aqui mesmo. Aqui a gente consegue ver um pouco mais de caos, né? O RSI, ele tem lateralizado bastante, por mais que o preço tenha feito fundos cada vez mais altos, o RSI tem ficado bem caótico, né? Inclusive, segundo o RSI, esse fundo aqui, que foi mais alto no gráfico, com relação ao fundo anterior, no RSI já foi uma divergência. Então aqui a gente teve um fundo mais alto no preço e no RSI a gente teve um fundo mais baixo. Isso aqui já indica uma perda de força, uma divergência bearish, né? Uma divergência para queda. Então a gente vê que por mais que o preço tenha subido, ele subiu com menos força do que tinha subido antes, né? Que é o que a gente tem conversado aqui, o que eu comentei para vocês no início do vídeo, né? Com relação a pingar na média, né? A gente está perdendo força, então segundo o RSI ele já previu isso aqui, né? A gente já viu que ele está perdendo força, o RSI indicou uma divergência bearish, e agora a gente vê que nesse fundinho aqui, ele voltou a fazer um fundo mais alto, mas o RSI, né, voltou a fazer um fundo mais alto acompanhando o gráfico, mas a gente já vê que ele está com pouquíssima força no gráfico, né, candles pequenininhos, com pouca volatilidade. Então, isso aqui, né, essa divergência anterior pode estar indicando, né, prevendo que o preço vai recuar, né. Agora, até onde ele vai recuar, não dá para saber. Ele segurou na média de 21 dias, né, que a gente estava conversando, segurou aqui na média de 21 dias, mas como eu disse, eu acho que ele pode muito bem ir buscar a média de 50 dias, tá? O RSI pode estar indicando isso aqui para a gente, beleza? Então o RSI é um ponto muito importante, muito mais importante do que esse momento do estocástico, que é um indicador novo, né? O RSI é usado por muita gente pode estar de olho nisso aqui, então a gente tem que ficar de olho também para se preparar. Tá? Então vamos ver agora por último aqui o MACD. O MACD também é interessante para a gente ver o momentum do mercado, né? O MACD ele já está diferente porque continua indicando fundos cada vez mais altos, assim como o preço, né? O preço também indicando aqui fundos cada vez mais altos. O MACD também, né? A gente vê uma coisa interessante aqui, é isso aqui, né? O MACD, apesar de estar fazendo fundos mais altos, quando o preço fez topos mais altos aqui, né? Ou topos iguais, o MACD um pouquinho mais alto, né? Se for ver, esse topinho aqui foi um pouquinho mais alto que esse, um pouquinho mais alto que esse. O MACD ele já fez um topo mais baixo, né? Então aqui a gente também percebe uma perda de força nesse movimento aqui, nessa lateralização. E agora, apesar de a gente estar fazendo fundos mais altos no MACD, esses topos mais baixos aqui indicam uma perda de força, que indica uma divergência também no preço aqui. Então a gente pode ter uma correção um pouquinho mais forte, né? O Bitcoin vem de uma alta muito expressiva aqui. Essa alta foi muito forte, não corrigiu praticamente nada dessa alta. Então, se a gente pega aqui do fundo até aqui em cima, até o topo realmente, a gente corrigiu até o 236 e olha lá, né? Corrigiu até o 236 aqui. Se a gente, como eu comentei da outra vez, né? Se a gente põe a média de 50 aqui, cadê a média de 50? Ó. A média de 50 nesse momento estaria acima do 382 de Fibo, né? A média de 50. Então, eu acho que uma correção até a média de 50 seria o ideal. Se a gente voltar até o 618 de Fibo, a gente estaria próximo da região aqui da média de 200, né? Provavelmente, se o preço resolver cair, até ele chegar aqui nessa região vai coincidir com a média de 200. Então, isso sim seria uma correção mais saudável, digamos assim, para voltar a subir. E seria o preço, né, excelente ainda por volta dos 30 mil dólares, né? Não seria uma queda tão alta assim para voltar na região dos 25, na região dos 28, né? A gente mesmo corrigindo até a média de 200, que seria o 618, a gente ainda estaria na região dos 30 mil, então seria uma correção muito interessante para a gente voltar a ter força para subir. Então essa é a minha análise aqui. Hoje eu resolvi trazer uma coisa um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais detalhada, porque eu acho que esse momento do mercado exige esse tipo de percepção mais aprofundada, beleza? Para quem tiver interesse de saber como eu estou operando o mercado nesse momento, eu uso o meu produto Estratégias Cripto, que é um produto 100% automatizado que faz trade direto na sua conta, tá? www.estrategiascripto.com.br. Tá aparecendo o link aí, tem na descrição também. Só para vocês terem uma ideia aqui, nas duas melhores estratégias que a gente tem, que opera na FIO, no gráfico H4, nos últimos 12 meses, olha só,
44% de média mensal, tá? Então, em média por mês a gente fez 44,5%. No último mês aqui em outubro a gente fez 60% sobre a banca praticamente, tá bom? A segunda aqui, a Clay, né? Esse mês está fazendo 65% sobre a banca com uma média mensal aqui dos últimos 12 meses de 45%, beleza? A gente tem várias estratégias aqui. Em breve esse dashboard vai estar no nosso site, tá? Espero que até esse vídeo sair já esteja para você dar uma olhada, beleza? Então eu vou deixar aqui embaixo o link para você conferir. Ultimamente eu só tenho operado de forma 100% automática, porque não dá tempo, eu não tenho tempo de ficar operando manualmente, por mais que eu goste de fazer essas análises técnicas aqui com vocês, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, vamos trocar uma ideia nos comentários. Um abraço e até a próxima.